O que a gente vai falar agora então? Então, agora encerramos o assunto estoques, agora a gente entra no assunto logística, né, que é o assunto prioritário da aula de hoje. Aí é bem mais fácil, bem mais tranquilo, não tem cálculo, é só definição teórica, só que tem um problema. As bancas, elas sempre centralizavam as questões em gestão de estoques e compras. Os cálculos, as definições teóricas, tudo aquilo que a gente viu. De uns 5 anos para cá, as bancas começaram a colocar questões de logística. O problema é que logística não é difícil, mas é tão amplo o assunto, é tão gigantesco, que se eu tivesse, sem exagero, 20 aulas para explicar a logística, eu não conseguiria explicar inteiro. Então, assim, é muito grande. Claro que o objetivo não é explicar a logística inteira, porque isso daí a gente vê na faculdade. É explicar aquilo que cai em prova. Só que logística tem uma coisa, tem certas coisas que eu explico em sala hoje, que eu só comecei a explicar porque caiu em alguma prova. Aí eu comecei a explicar. Porque é muito amplo. Então, essa música é legal. Lá em Taguatinga o cara deixou o celular também, só que era a música do Popeye. Vixe, como a turma malhou do colega de vocês, não sei. Aí começou lá, Popeye, Lazela, nossa, todo mundo, meu Deus. Mas enfim, o que acontece então? Logística é tão amplo, né, como eu falei, eu comecei a explicar algumas coisas só depois que cai em prova. Quer ver um exemplo de questão que já caiu em prova? É correto afirmar que usando pallets, que são aqueles estrados de madeira, é correto afirmar que o melhor formato das caixas para ficar em cima dos pallets são caixas em formato de cubo. Detalhe, essa pergunta caiu para técnico administrativo de um tribunal. Não tem nada a ver com a profissão, mas estava lá. Pela lógica, o que vocês responderiam? O melhor formato de caixas para ficar em cima de um pallet é no formato de cubo? O que é cubo? Um quadrado perfeito, todos os lados iguais. Então por que todas as caixas têm formato de retângulo? Porque só vejo retangular. Pouquíssima gente vê caixa quadrada. A maioria das caixas são retangulares, ou não? Sim. E agora nem mais caixa às vezes, agora é aquele papel. Mas percebe, olha a lógica da coisa. Como é que você responde uma coisa sendo que na prática você sabe que é outra? Você não parou para pensar. Você foi pela tua lógica só. Para pensar uma coisa. Olha como é. Depois que eu explicar fica óbvio. Mas antes de explicar não é. O cubo é um quadrado perfeito. Se eu coloco vários cubos um em cima do outro. Não tem estabilidade. Ixi, estou passando aqui os slides todinho. Se eu passar. Eu voltei, né? Os slides? Voltei. Se eu colocar um cubo em cima do outro, o que vai acontecer com essas caixas? Vai ter estabilidade. Peraí, deixa eu só voltar aqui, pronto. O que vai acontecer com essas caixas? Vai começar a cair depois da terceira ou quarta caixa, vai ficar meio tonto ali, depois cai. Por que as caixas são formadas de retângulo? Porque eu coloco uma assim, a outra assim, a outra assim, a outra assim, a outra assado, a outra assado. Isso, o nome técnico disso é amarração. Só que não é amarração com corda. É como se fosse um Lego. E nem a amarração de igreja também não. Eu faço amarração para trazer o amor de volta 3 dias, tá? Também não é. Né? Então, assim, é uma amarração, só que você não usa corda. Então, isso permite a gente empilhar um pouco mais alto e a empilhadeira frontal manusear aquilo para cima e para baixo sem ficar tonto, sem cair. Então, quer dizer, mas onde que eu ia imaginar que eu ia ter que explicar isso para uma turma de concurso para carreira administrativa? Nunca. Aí eu comecei a introduzir na aula, depois que caiu. Quer ver uma outra pergunta que já caiu em prova? Então é errado, né? A questão é errada. É errada. Ela é errada. Seria correto, né? Não. Na prática, Não, não. porque Se você pensar que... aquele modelo antigo, quadrada mesmo, eu tenho por mim que as caixas sempre foram retangulares. Agora o tijolo, Se ele fosse em formato de cubo, você não conseguiria empilhar ele. O tijolo mesmo. Dessa amarração. Eu nunca vi tijolo em formato de cubo, são todos retangulares, por exemplo. Né? Quer ver outra pergunta que já caiu em prova ridícula, ridícula mesmo de cair numa prova? Isso caiu numa prova do CESP. É correto afirmar que as empilhadeiras frontais chegam no máximo até 13 metros de altura. 13 metros. Isso para tribunal. Oi? Eu já vi mais. Eu já pilotei uma com mais de 13. Mas você já viu. Oi? Peguei? Você mediu? Pegou a régua? Não, no aeroporto, não é isso? Eu vi Oi? no aeroporto, eu vi. Olha só, já começou a abrir. Eu já vi, numa empresa que eu já trabalhei, uma de 21 metros. Aí isso caiu na prova.
Você concorda que esse tipo de questão na prova a galera vai chutar? Porque ninguém estudou isso. E nem o professor explicou, enfim. Aí o que acontece? A galera chutou. Aí teve uma galera que colocou que estava errado, sendo que a banca colocou correto. E eu lembro de eu já ter visto e pilotado uma que ia mais do que 13 metros. Aí eu liguei para essa empresa que eu já trabalhei há muitos anos, né, e falei assim, olha, eu já trabalhei aí e tal, não sei o quê. Hoje eu me apresentei como professor de concurso, essa coisa toda. Eu falei, olha, eu preciso saber qual é a marca da empilhadeira que talvez vocês tenham aí até hoje, uma que vai até 21 metros. Era uma empilhadeira alemã. Aí eu pedi para me mandarem pelo menos o nome da fábrica. Aí mandaram. Procurei na internet, achei lá o site em alemão, não tem nem a tradução para português. Tem um amigo meu que fala alemão, aí eu entrei em contato com ele, falei, cara, liga para a fábrica para mim, por favor, para pedir um catálogo, né? Porque aí o que eu faço? Ajudo o aluno a criar recurso, anexando o catálogo, né? Não tem como uma banca rejeitar um recurso desse. Beleza, ele fez isso, tal, mandaram o catálogo. Aí ele traduziu o catálogo inteiro para mim, o catálogo dava umas 8 páginas. Traduziu o catálogo inteiro, ajudei os alunos a criar recursos. Esse recurso deu umas 15 páginas. Só que recurso, isso é sempre uma dica para vocês, quando for necessário fazer recurso para a questão. Alguém pode te ajudar, mas os recursos nunca podem ser idênticos, você tem que mudar algumas palavras. A banca não aceita recursos idênticos. Aí beleza, eles entraram com recurso, resposta do CESP, recurso indeferido, continuou mantendo correto. Falei, porra, não é possível, eu estou provando que existe uma de 21 metros. Só que essa de 21 metros é específica para construção civil, para elevar pallets em prédios em obra, mais alto. Aí, pô, vou pegar os livros. Quando eu fui pegar os livros, todos os autores falam que só chega até 13 metros. Só que os autores estão desatualizados. Existe que chega até 21. Mas aí que tá, o que cai na prova? Teoria ou prática? Teoria. Embora estejam errados, está no livro. E prevalece o que está no livro. Isso já tem alguns anos. Já subiu para 14. Só que não, em todos os livros ainda permanece falando 13 metros. Então, acho pouco provável isso cair em prova de novo. Se eu lançar o seu livro, se eu lançar o seu mas livro, se eu corrijo. Só corrige. vou ter que corrigir. Mas acho pouco provável isso cair em prova de novo. Mas se cair, 13 metros, beleza? Mas cai outras questões aí desse negócio de pilhadeira, talha. Cai. Mas o que eu estou mostrando para vocês? Eu posso aqui me esgoelar de explicar um monte de coisa, eu nunca vou conseguir explicar a logística inteira. Então pode cair algo em prova que a gente não viu, não está no livro, não está no material, enfim. Mas a banca, no caso de vocês, colocou a bibliografia. Então só pode perguntar o que está no livro. Então assim, nós vamos falar de logística. Quando a gente fala de logística, a palavra logística vem do grego logos, que ao pé da letra significa razão. Logos é razão. Então, logística é pensar de forma racional. Só que dentro das empresas e dos órgãos públicos, o que é logística? É pensar de forma racional a movimentação do material, do ponto A para o ponto B, seja internamente, seja externamente. Então, logística tem a ver com o movimento do material. Quando a gente fala em logística, então, a gente está falando de 3 subfunções que estão embutidas nisso. A movimentação propriamente dita, a embalagem e o armazenamento. Aí você vai falar, mas por que embalagem? Porque a embalagem pode facilitar ou dificultar você movimentar o material. E por que o armazenamento? Se eu armazenar de forma inadequada, eu demoro para achar lá no estoque. E logística é tempo. Então, quer dizer, eu tenho que deixar no armazém de fácil acesso, rápido acesso, para o material ir embora logo. Então, tudo isso está interligado com logística. Tá? Pode falar. Não é isso não, é porque a questão da logística é só para a gente ganhar tempo mesmo, pelo menos para mim ficou assim bem claro. Aí depois que eu dei uma olhada lá, igual o senhor repetiu 5 vezes que eu aprendi, depois que eu dei uma olhada, se está gravando eu vou... Não, mas vamos repetir agora. Quando a gente fala de logística nas empresas e órgãos públicos, a gente está falando do movimento do material daqui para cá. Isso já é logística. Então, por exemplo, eu vou pegar o material dessa sala, que é o estoque, e vou levar lá para outra sala, que é a linha de produção. Quanto tempo isso leva? Tem um cara responsável pelo estoque, que é o logístico, que mexe com a logística. Quem é responsável pelo estoque é responsável pela guarda do material. Pode até ser que seja essa pessoa que vai pegar daqui e vai levar para lá. Mas numa empresa profissional, tem analistas de logística que vão estudar qual é a melhor forma de fazer isso. Mais rápida, mais segura, para não danificar o material e que seja rápido, porque tempo é dinheiro. Como eu falei no começo da primeira aula, a área de materiais é dividida em 3 braços principais: compras, estoque e logística.
compras compra, estoque guarda. É bem separada a função das duas áreas. Logística se envolve nas duas áreas. Porque se demorar da compra chegar, logística já fica cobrando de compras. Cadê a carga? Se o material ficar mal armazenado, a ponto de ninguém achar, sendo que tem no estoque, logística vai pegar no pé. Ué, por que o estoque não está bem armazenado? Por que as informações não estão acessíveis? Então, assim, hoje, por exemplo, quando eu me formei em 97, o assunto da moda era marketing. Tanto é que eu saí da faculdade e eu fiz uma pós em marketing. Nos anos 2000, a modinha foi gestão de pessoas. Tanto é que tem pós-graduação até hoje, para tudo quanto é canto, em gestão de pessoas. Até padaria da esquina, exagerando, claro, abriu pós-graduação em gestão de pessoas. Hoje, 2017, 2018, o assunto da moda é logística. Então, por exemplo, se você faz uma pós em logística e vai começar a trabalhar com isso como um analista logístico júnior, no mínimo 4, 5 mil reais de salário. O salário é alto. Um diretor de logística de uma multinacional ganha fácil 30, 40 mil reais por mês. Por quê? Porque é a logística quem diretamente impacta no bolso da empresa, fazendo chegar mais rápido, movimenta, entendeu? Então, assim, como eu falei, vem do grego logos, que significa razão. Então é pensar de forma racional o movimento do material. Só que assim, vamos imaginar que vocês acabaram de assumir o setor de logística de uma empresa que nunca gerenciou materiais direito. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Abrir a porta do estoque para dar uma olhada. Vamos supor que você abriu a porta do estoque e essa empresa está tão caos que a primeira coisa que aconteceu quando você abriu a porta foi um rato sair correndo lá de dentro. O que eu tenho que fazer? Tirar tudo lá de dentro e higienizar o ambiente. Ao colocar tudo de volta, você vai colocar tudo de volta de forma organizada. Né? Fazer o registro dos materiais, catalogação, enfim, codificação, etc. Você também vai ter que parar para pensar o seguinte: tem materiais que devem já estar vencidos, já devem estar estragados. Não posso pôr para dentro de volta. Tem materiais que estão em condições de uso, mas a empresa nem usa. Então não faz sentido manter. E provavelmente tem materiais faltando que deveriam estar no estoque e não está. Então você vai começar a colocar ordem no caos. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira de todas: classificar os estoques. Isso está em todos os editais, classificação dos estoques. O problema é que as bancas não falam que tipo de classificação ela quer. Então a gente tem que conhecer todas. Uma delas a gente já viu, classificação ABC, que é na busca de gerar economia para comprar. Agora a gente vai ver a classificação dos estoques de forma geral, que é muito fácil, e depois a gente vai ver os princípios da classificação. Então a gente vai ver todas as classificações possíveis. Então assim, classificação dos estoques, bem fácil. Os materiais podem ser classificados primeiro quanto à estocagem. Material estocável ou material não estocável. Fácil. O que é o material estocável? Tenho que ter no estoque. Material não estocável, não preciso ter. Quando precisar eu compro. Deixa eu dar exemplos. Numa farmácia, medicamentos para dor de cabeça tem que ter todo dia, porque vende todo dia. Material estocável. Vamos supor que tem lá um medicamento que é para uma doença muito rara, que apenas uma pessoa em cada 1 milhão de pessoas tem essa doença. A farmácia precisa ter isso no estoque? Não. Se aparecer um paciente precisando daquele medicamento, a farmácia encomenda para a distribuidora e entrega no dia seguinte, ou no mesmo dia. Material não estocável. Dentro dos materiais estocáveis, a gente pode subclassificar como material de estocagem permanente e material de estocagem temporária. Como a própria palavra diz. Estocagem permanente, não tem que ter sempre. Eu vou ter em função de sazonalidade. Então, numa farmácia, bronzeadores de proteção 200, só no alto verão. Material de estocagem, invertido. Isso é temporário. Permanente, tem que ter todo dia. Então, de novo, material de estocagem permanente tem que ter sempre. Material de estocagem temporária em função da sazonalidade. Fácil. Outra classificação dos materiais, quanto à aplicação. A gente tem material de consumo geral, que a empresa usa, material de manutenção, que é para equipamentos. Tem uma terceira que eu não coloquei aqui, que vocês vão anotar aí. Material de revenda. É uma terceira classificação. Então, olha só, material de consumo geral. Então, por exemplo, o cartucho do pincel que eu uso aqui para escrever no quadro. Ele é um material para a escola de consumo geral, certo? Material de manutenção, filtro do ar-condicionado, que a gente guarda para fazer manutenção no aparelho. Material de manutenção.
Material de revenda, no caso de uma loja de calçados, os sapatos, são materiais de revenda. Então a gente classifica também dessa forma em relação à aplicação: consumo geral, manutenção e revenda. Quanto à perecibilidade, mais fácil ainda: materiais perecíveis, materiais não perecíveis, em função do prazo de validade. E quanto à periculosidade, perdão, mais fácil ainda: materiais perigosos ou não perigosos, em relação ao uso e ao armazenamento. Então, por exemplo, gasolina, em relação ao uso e armazenamento, oferece risco, então material perigoso. Água já não oferece tanto risco. Enfim, isso daqui é fácil. Por ser fácil, cai frequentemente em prova? Não, mas cai. O que cai de verdade em prova sobre classificação dos estoques? Os princípios da classificação, que são 7. Tem que ter conceito. Oi? Aí é o conceito. Só que assim, do jeito que eu vou explicar para vocês, a própria palavra se auto-explica. Só que tem chance de confundir dois aqui. Lembra que eu falei que vocês assumiram a área de materiais de uma empresa que nunca gerenciou estoque? Está tudo caótico. Qual é a primeira coisa que você teria que fazer depois de lavar o estoque, colocar as caixas para fora e para começar a colocar para dentro de volta? Primeira coisa, catalogação. Criar um catálogo daquilo que tem na empresa. Esse catálogo é com informações resumidas. Então, por exemplo, nessa catalogação, a gente vai colocar o nome do produto, alguma característica dele, a marca e pronto. Para que serve catalogar? A área de materiais vai dar uma cópia desse catálogo para cada departamento. Para quê? Para quando cada departamento for pedir o que tem no estoque, pedir o que tem no estoque, não o que não tem. Então, por exemplo, você vai saber se a caneta que tem lá no estoque é Bic ou se é outra marca, se tem caneta preta e azul, se não tem. Enfim, essa catalogação é para a gente deixar isso para consulta pelas diversas áreas da empresa. Resumido, beleza. Segundo princípio, simplificação do material. O que é simplificar? Olha como está escrito aqui na primeira frase: reduzir a grande diversidade de um item empregado para o mesmo fim. Como assim? Como a gente tirou tudo do estoque, vamos supor que tinha ali 4 marcas de desinfetante diferentes com a mesma fragrância. E não é para revenda, porque para revender faz sentido você ter várias marcas para atender vários clientes. É para uso. Faz sentido para a mesma empresa ter 4 desinfetantes diferentes de lavanda? Não faz. Então vamos ficar com uma marca só. O que a gente fez? Simplificou. Reduzimos a diversidade de um item para o mesmo fim. Isso é simplificar. Beleza? Está aqui? Então ficou claro o que é simplificação? Reduzir a diversidade de itens que servem para a mesma coisa. Beleza. Com isso você está fazendo o quê? Criando espaço no estoque e se livrando daquilo que é inútil. Terceiro princípio, especificação. O que é especificar? Aí é criar um catálogo interno só para a área de materiais, mas completo. Onde a gente vai colocar nome técnico do produto, fórmula, a gente vai colocar ficha técnica, laudo de segurança da Anvisa se tiver, o que fazer numa situação de contaminação, fórmula, todos os detalhes, usando a mesma linguagem do fornecedor. Por que isso é importante? Tem muitos produtos que a empresa compra dos fornecedores e a empresa cria apelidos para aqueles produtos. Só que esses apelidos são conhecidos internamente à empresa, mas não são conhecidos pelo fornecedor. Então, por exemplo, existe um equipamento, que eu não me recordo o nome, que parece parece aquelas bombinhas de encher pneu de bicicleta, só que você coloca graxa dentro. E aí você vem lubrificando equipamentos de uma fábrica. Eu não sei o nome do equipamento, mas vamos supor que a gente criou um apelido para ele: bomba de graxa, que não deixa de ser uma bomba de graxa. Aí eu ligo para o fornecedor e falo assim: fornecedor, manda para mim 5 bombas de graxa. Foi o apelido que a gente colocou. Quando chega um material, chega 5 bombonas de plástico com 5 quilos de graxa dentro de cada uma. Pô, eu não pedi a graxa, eu pedi o equipamento. Só que o cara entendeu como sendo o quê? Bombonas de graxa. Então, se a gente cria especificação usando a mesma nomenclatura do fornecedor, esse tipo de coisa não ocorre mais, porque a gente vai usar a mesma língua do fornecedor. Então não tem mais erro. Isso é especificação. Descrição minuciosa, para melhorar o entendimento entre consumidor e fornecedor, consumidor no caso a nossa empresa, e fornecedor da matéria-prima. Quarto princípio, normalização ou normatização. Vem da palavra normas. Criar o quê? Regras de uso interno. Então, por exemplo,
Vamos supor que a gente compra para a empresa cartucho de impressora preto, da HP 21, né, o número. Então, quando eu catalogo, eu vou colocar numa folha cartucho HP preto 21. Pronto, os departamentos sabem que existe aqui no estoque. Na especificação, eu vou colocar detalhes. A fórmula, a pigmentação da tinta, a quantidade de ml, vou colocar tudo isso. Caso alguém venha a furar o cartucho e beber, o que eu faço com a pessoa? Primeira coisa é internar, né? Mas enfim, tudo isso na especificação. Aí, no final da especificação, a gente vai anexar a regra de uso. Então, por exemplo, aqui na empresa só se usa cartucho de impressora com a impressora no modo econômico. Você criou uma regra, uma norma. Vamos revisar até aqui então. Primeiro passo, catalogamos com informações resumidas. Segundo passo, simplificamos, reduzindo a diversidade de item para a mesma coisa. Terceiro passo, fazemos a especificação, com informações detalhadas usando a nomenclatura técnica do fornecedor. Quarto passo, normalizamos ou normatizamos, criando regra de uso. Beleza? Quinto passo, codificação. Criar um código para cada material, para a gente poder cadastrar. Por que é importante criar código? Se a gente cadastrar o material com o nome dele, um simples erro de digitação pode levar a duplicidade de informação. De repente está lá, cartucho com CH e alguém lá colocou cartucho com X. Vai gerar duplicidade. Se a gente cria códigos, essa chance não ocorre. Tem 4 formas para codificar material. A gente pode codificar pelo método do número sequencial. O que é o número sequencial? Cada número é um material. Qual é a vantagem do número sequencial? Como os números são infinitos, a gente vai poder cadastrar qualquer material futuro que vai ter código sobrando para ele. Número sequencial. Só que para a empresa pequena, pequenininha, isso daqui é uma bomba atômica. Não precisaria, né? Então existe também o método alfabético. Ao invés de números, eu uso letras. Só que tem um problema. O alfabeto é limitado. Chegou na letra Z e acabou. Então, material A, papel. Material B, caneta. Material C, sabonete. E assim vai. Como o alfabeto é limitado, geralmente não se usa apenas uma letra, se usa 2. Então, por exemplo, AA, AB, AC, AD, onde a gente pode até criar o seguinte: a primeira letra é a família de itens, a segunda letra é o item. Então, por exemplo, todo material de escritório começa com a letra A. Então, AA, papel, AB, caneta, AC, lápis. Agora, aqueles produtos de limpeza, todo produto de limpeza começa com B. Então, BA, desinfetante, BB, detergente, BC, sabonete, e assim vai. Só que é limitado, isso é para empresas realmente de pequeno porte. Criaram então um terceiro método, chamado de método alfanumérico ou misto. Se é alfanumérico, é porque tem o quê? Letras e números. Por exemplo, 2 letras e 3 algarismos. Então, a gente determina que as 2 primeiras letras é a família de itens. Os 3 algarismos é o item. Então, por exemplo, todo material de escritório começa com AA. Então, AA001, caneta. AA002, papel. AA003, borracha. E assim vai. Percebe que a gente vai ter muito mais códigos disponíveis do que no método alfabético? Isso vai atender praticamente qualquer empresa, de grande e gigantesco porte. Por quê? Para cada família de 2 letras, eu tenho 999 casas disponíveis. Dá para cadastrar tudo e ainda sobra. Diga. No caso das oficinas de autopeça, né? Usam muito esse método aí, alfanumérico misto. Usa. Não só. Fica mais fácil, porque às vezes a gente chega com o nome da peça e o cara fica sem entender. É quando a gente já dá o código alfanumérico, né? Ele já sabe o que é e já vai no lugar certo buscar, economizando tempo. Só que veio a tecnologia, o uso de computadores mais frequente nas empresas e tal, então criaram um último método, chamado de método decimal, que hoje é o código de barra. Só que quando surgiu não era código de barra não. O que é o método decimal simplificado? Uma sequência de 7 dígitos. Por exemplo, 01, 01, 001. Aonde os 2 primeiros dígitos significam o quê? O primeiro grupo são dígitos classificadores, a família. Os 2 segundos dígitos, individualizadores, o item. E os 3 últimos dígitos, caracterizadores, alguma característica daquele item que o outro não possui. Como assim?
Por exemplo, 01, 01, 001. Material de escritório, caneta azul. 01, 01, 002. Material de escritório, caneta verde. 01, 003. Material de escritório, caneta vermelha. Percebe que esse método possibilitou colocar uma característica a mais no registro? Que é especificar melhor ainda? Inicialmente eram 7 dígitos. Porque 7 dígitos, qualquer um digita ali rapidinho. Só que a tecnologia fez surgir rapidamente leitor óptico para ler um código de barra. Então, o código de barra é muito mais do que 7 dígitos. Aqui, por exemplo, esse exemplo de código de barra é um número gigantesco. Eu não sei dizer o que significa cada número desse produto, mas uma coisa é certa. O que os 4 últimos dígitos significam? Provavelmente o ano de fabricação. Então, você põe informação a mais. Se eu tenho mais do que 7 dígitos, continua se chamando método decimal, só que não se usa a palavra simplificado. Então, decimal simplificado, 7 dígitos. Só decimal, mais do que 7 dígitos, usando código de barra. Bom, nos órgãos públicos, eu vejo vários patrimônios com código de barra. Geralmente até com uma plaqueta metálica arrebitada com código de barra. Facilita o inventário. Vamos supor que essa sala de aula é um órgão público. Eu já chego com o leitor óptico, vou batendo atrás de cada cadeira, já vai me falando se é a cadeira certa da sala certa, se tem cadeira errada que é de outra sala, já vai falando tudo isso. Só que se perguntar em prova, o método obrigatório em qualquer órgão público, seja na Polícia Militar, seja no Banco do Brasil, em qualquer canto, o método obrigatório é número sequencial. Aí você vai falar, mas Bueno, no órgão que eu trabalho, no batalhão que eu trabalho, enfim, é código de barra. Eu tenho certeza, é código de barra, para facilitar o inventário. Mas lá no registro, existe um código de número sequencial para aquele código de barra. Porque isso é norma. Aonde que isso está publicado? Instrução Normativa 205. Que é essa instrução que está no final do material de vocês. Então, quer dizer, eu tenho que estudar a Instrução Normativa 205, mesmo ela não estando no meu edital? Tenho. Não estudar detalhadamente, dá uma lida, para entender como é que é a gestão disso no país. Só que, por exemplo, no caso do concurso Shoaim, PMDF, tem um decreto lá no edital que é do GDF. Como é que no governo do Distrito Federal se faz esse controle? Então, obviamente, se é GDF eu tenho que estudar aprofundado. Mas esse decreto que fala do GDF pode ir contra a instrução normativa que é para a União? Não. Não pode, em teoria. Mas olha a diferença. Para a União é uma instrução normativa. Para o Distrito Federal é um decreto. Decreto tem peso de lei, instrução normativa não. Então, assim, tem itens no decreto do Distrito Federal que não são todos, é a minoria, mas que vai contra o que está na instrução normativa. Pode, nesse caso, por ser decreto, sim. Pode. Mesmo que a instrução normativa é de 88 e o texto nunca foi atualizado. O decreto é de 94. Então, assim, olha o que a instrução normativa ainda fala. No texto dela, ainda fala de papel carbono, como é que se cuida de papel carbono, nem se usa mais. Corretivo de máquina de datilografia, fita de máquina de datilografia, nem se usa mais isso. Quer dizer, não vou negar não, tem órgão público que ainda tem. Mas assim, está desatualizadíssimo, né? Então assim, é importante ler a instrução normativa para entender aquilo que é dentro ainda do normal. Mas esse dentro do normal, nenhum decreto pode ser contra. Tá? Então, ainda é utilizado o número sequencial. Outra coisa, se eu cadastro um bem com número sequencial e por algum motivo esse bem não está mais aqui no órgão, tem que dar baixa nele. Quebrou, não tem mais conserto, furtaram. Esse código desse bem pode ser repassado para outro bem que eu venha adquirir no futuro? Não. É a mesma coisa. Teu RG, teu CPF, pode passar para outra pessoa depois que você morre? Por isso que RG e CPF é número sequencial também. Porque aí não há necessidade de criar outros códigos. Vai seguindo a sequência. Professor. Então é a mesma coisa. Diga. Hoje eu fui catalogar meu celular, a minha televisão no celular. O celular fica melhor, né? E ele me pedindo um código, eu não sabia qual era o código, né? Fui ver nas instruções, estava pedindo para eu passar
Parece um negócio com código aqui, você passa atrás da televisão um desenho. É o que é. É o que é? Isso hoje está substituindo o código de barra. Substitui, né? Mas é um código de barra também. Só que o formato dele não é em barra. É um monte de pontinhos. Isso, né? Nossa. Aí o que você faz? Você vem com o celular, só enquadra no quadradinho, ele já lê. Né? Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, eu sou correntista do Itaú. Qualquer transação que eu venha fazer, ele vai me pedir um código e-token, que é um número. Só que, por exemplo, tem algumas transações que ele vai pedir esse QR. Então, por exemplo, o que é o QR? São esses desenhos, aí eu tenho que encaixar aqui, ó, nesse quadradinho, deixa eu mostrar aqui para a câmera para quem está vendo em casa. Tem que encaixar nesse quadradinho, aí ele já lê sozinho. Por que foi criado esse QR? O código de barra, um celular não tem capacidade de ler. O QR tem. Então, quer dizer, aos poucos, eu posso começar a ter um aplicativo no celular da empresa, ao invés de eu ter o leitor óptico e ficar batendo, eu já venho com o celular e fico batendo no celular da própria empresa, que já tem o programa cadastrado. Então, quer dizer, já é uma evolução. Só que as bancas não vão cobrar ainda sobre QR, tá? Ainda vai citar código de barra. Porque provavelmente os autores vão criar uma nomenclatura nova do QR. Tá? Mas por enquanto prevalece o código de barra. Oi? Pode ultrapassar até e quando for cadastrar o QR já tem outra coisa, né? Já tem alguma outra novidade. Enfim, esse é o quinto princípio. Penúltimo, padronização. Cuidado com esse princípio aqui. Facinho de confundir com simplificação. A gente não viu que simplificar é reduzir a diversidade de itens para o mesmo fim? Olha o que está escrito na padronização. Processo pelo qual se elimina variedades desnecessárias. Não parece a mesma coisa? Porque se eu eliminei 3 marcas de desinfetante daquela fragrância, eu não eliminei variedades desnecessárias? Qual que é a diferença? Quando eu simplifico, eu reduzo a diversidade de itens para a mesma coisa. Quando eu padronizo, eu diminuo ainda mais variedades daquela mesma coisa que ficou. Como assim? Quando a gente deixa de trabalhar com 3 marcas de desinfetante e fica com uma só, eu simplifiquei. Vamos supor que naquele desinfetante que a gente ficou, lá no estoque tem a embalagem de 5 litros, 2 litros e 1 litro. Por questão de economia, é melhor ficar com qual? Provavelmente é de 5 litros. Então não trabalha mais com 2 litros e com 1 litro. O que você fez agora? Padronizou. Você eliminou variedades desnecessárias do mesmo item. Só que tem algo a mais aqui, ó. Que sendo geralmente adquiridas em pequenas quantidades, encarecem sobremaneira os materiais de uso normal. Dentro dessa conceituação de padronização, estabelecem padrões de medição, qualidade, peso, dimensão do material, seguindo as normas da BNT. Então, assim, são materiais que geralmente eu compro em pequena quantidade, que eu vou padronizar, porque deve ter N fornecedores daquele tipo de material, então você estabelece, não, esse material aqui a gente só compra esse, dessa marca, desse fornecedor, você padroniza. Em alguns públicos é complicado fazer isso, né? Porque é via licitação e o editor não pode colocar a marca comercial. Mas tem modalidades de licitação que o órgão consegue direcionar para o fornecedor que ele deseja. Onde que vocês vão estudar isso? Quando vocês tiverem a aula de 8666. Aí isso está lá na lei de licitações. E por fim, por último, identificação. O que é identificação? Se eu vou aproveitar melhor o espaço físico do estoque, é legal que a gente use caixas do mesmo tamanho. Só que se essas caixas não tiver uma identificação do lado de fora, toda vez que eu fizer algum material, eu vou ter que abrir caixa por caixa para ver o que tem lá dentro. Então a identificação é por fora da caixa, com marcas, cores, formatos, nomes ou símbolos, para que a gente saiba o que tem lá dentro para ganhar tempo. Então, recapitulando, quais são os 7 princípios da classificação? Catalogo, com informações resumidas para cada departamento daquilo que tem no estoque. Simplifico, reduzindo a diversidade de itens para o mesmo fim. Especifico, com informações técnicas e detalhadas, usando a mesma nomenclatura do fornecedor. Normalizamos ou normatizamos, criando regras de uso. Codificamos, para poder cadastrar os materiais no sistema, por 4 tipos de método. Número sequencial, alfabético, alfanumérico ou misto, ou decimal simplificado. Padronizamos, reduzindo variedades desnecessárias daquele mesmo item. Identificamos para saber o que tem lá dentro da caixa. Se nós fizermos isso, aí dá para começar a falar de logística.
Dá para começar a agir de forma logística. Sem isso, não tem jeito. Porque os materiais ficariam bagunçados, as informações bagunçadas e não teria padrão em nada. Então esse é o primeiro passo. É necessário seguir esta sequência? Não. Você vai executar cada princípio de acordo com a necessidade. Quando você inicia um trabalho de algo que nunca foi feito em logística, você faz essa sequência. Mas no dia a dia, você vai executando essas funções de acordo com a necessidade. Beleza? Vamos ver questões sobre isso então? Como é que as bancas cobraram isso? Está aqui aquele mesmo enunciado da prova da Anatel, né, colocando lápis, riscos de papel, a gente já viu essa tabela. Só que com outras questões. E a Anatel cobrou o seguinte: suponha que a empresa em questão utilize o sistema decimal para classificação e codificação dos itens em estoque no seguinte formato. Está vendo? XX, 2 dígitos, outros XX mais 2, e aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6x. Aqui está 2, 2 e 3. Está 2, 2 e 6. Qual é o nome desse método? Um de cada vez. Começa com décimo e termina com mal. Decimal. Beleza. Mas é o decimal simplificado? Simplificado é com 7. Passou de 7, é só decimal. O CESP aqui foi o pai, porque ainda colocou a imagem e ainda explicou que os 2 primeiros é o código do grupo, que os 2 primeiros é o código da classe e os últimos códigos de identificação. Nem precisava ter feito isso. Aí vem a pergunta: nessa situação, nos códigos referentes aos itens, cartucho colorido e filtro de ar-condicionado, os 2 primeiros dígitos são iguais? Os 2 primeiros dígitos não é para a família de itens? Então, vamos lá. Cartucho colorido é material de consumo. Filtro de ar-condicionado é material de manutenção. Começaria com os 2 primeiros dígitos iguais? Não, são diferentes. Então a questão está o quê? Errado. Beleza? Ainda sobre os princípios, mais 3 questões. A fase de especificação do material consiste na descrição minuciosa, dentro de uma técnica estabelecida, que permite a exata identificação do material. Vamos lá. Especificação não são as informações técnicas detalhadas usando a mesma nomenclatura do fornecedor? Isso permite identificarmos o material melhor? Permite. Porque aí a gente já sabe exatamente o que é aquele material. Então, nesse caso, questão correta. Só que se você errar essa 80, você erra 82, que caiu numa prova posterior. Mas daqui a pouco a gente vê 82. 81. Os materiais disponíveis para armazenamento e estoque devem ser classificados de modo a se estabelecer um processo de identificação, codificação, cadastramento e catalogação. Certo ou errado? Um de cada vez. Codificação já é cadastramento, né? No sistema. Sabe qual é o problema dessa questão? Você acabou de aprender os 7 princípios. Você viu a nomenclatura. Você quer, não sei porquê, que essas 4 palavras estejam nos 7 princípios. Não é isso? É. Aí, tua lógica. Peraí. Cadastramento não está lá, não. Então a questão está errada. Esquece. Aqui não está falando que são aqueles 7 princípios. A questão está perguntando o seguinte, ó. Os materiais disponíveis para armazenamento e estoque devem ser classificados? Devem. Isso são os 7 princípios. De modo, com esses 7 princípios, a gente vai conseguir estabelecer um processo de identificação? Sim. Codificar? Sim. Cadastrar? Sim. Catalogar? Também. Questão correta. Só que você quer que as 4 palavras estejam exatamente igual àquelas 7. A questão não está perguntando isso. Então, questão correta. Aí, olha a 82, como é parecida com a 80, só que caiu provas depois. A administração de material envolve basicamente 4 fases. Na hora da prova, teu cérebro já trava. Quais são as 4 fases? E agora? Pô, não eram 7? Você está falando de 4. Ai meu Deus, travei. Calma, lê o resto. Aquela que consiste na descrição minuciosa, dentro de uma técnica previamente estabelecida, permitindo a identificação do material no estoque, não está quase com as mesmas palavras aqui de cima? Só que aqui está afirmando, é a padronização. Se tu respondeu no 80 que a fase de especificação
que é a descrição minuciosa, então não pode ser padronização. Então a questão está o quê? Errado. Mesmo que padronização é eliminar variedades desnecessárias do mesmo item. Você está errado. Mas é aquilo que eu vivo falando. Se você vai estudar para a próxima prova com base em questões de provas passadas, você já pegaria essa questão sabendo, sem ter que ter estudado a teoria, estudando por questões, por exercício. É a especificação. Aqui é a mesma resposta da 80, seria especificação e não padronização. Beleza? Beleza. Então classificamos os materiais. Não tem outro tipo de classificação. Ou é ABC, ou são aqueles princípios gerais, ou esses princípios aqui. Beleza? Agora podemos entrar em logística, de verdade. Informações estão arrumadas, estoque está arrumado, tudo catalogado, tudo bonitinho. Agora vamos agir logisticamente. Quando eu falei a logística, ela deriva de 3 subfunções: o próprio armazenamento, a própria movimentação e a embalagem, que pode ajudar ou atrapalhar no movimento do material. Quando a gente fala dessas 3 preocupações juntas, pode cair na sua prova essa sigla, IMAN, com M no final, que é do inglês, cuja tradução significa do IMAN: embalagem, movimentação e estocagem. Então a banca pode falar assim, na preocupação com o IMAN, a logística, blá blá blá. Se falar isso, o que é IMAN? São as 3 funções juntas: embalagem, movimentação e armazenagem. Vamos falar primeiro de movimentação, que das 3 é a mais importante dentro da logística. Sem movimentação não tem logística nenhuma. Com a embalagem inadequada eu ainda movo o material, mas sem movimentação eu não movo, né? Vamos falar de movimentação primeiro. Existem 11 leis obrigatórias da movimentação de materiais que precisam ser respeitadas. Primeira lei: obediência ao fluxo das operações. Pode ser que o fluxo, o caminho definido, esteja errado e inadequado, mas ninguém pode desrespeitar. Faça você uma crítica para quem cuida da logística da empresa, para eles avaliarem a alteração, mas você não pode ter liberdade para alterar porque você quer. Exemplo: vamos supor que daqui de Brasília a gente vendeu algo para um cliente em São Paulo capital. Isso vai de caminhão. Qual é o caminho que o caminhão percorre para chegar em São Paulo capital? Desce aqui por Lusiânia, vai embora, passa por Catalão, entra no Triângulo Mineiro. Só tem uma estrada para isso. Entrou no Triângulo Mineiro, passou lá de Beraba, Berlândia e Araguari, chegou em São Paulo capital. Aí você tem 2 caminhos. Você pode pegar Anhanguera, você pode pegar Castelo Branco. Anhanguera, 7 faixas indo, 7 faixas voltando. Se tu dormir no volante, você chega com segurança. Castelo Branco, 2 vindo, 2 voltando, cheio de riscos, buracos, estrada mal cuidada. Por outro lado, a Castelo Branco tem acho que 50 km a menos que a Anhanguera. Só que você chega mais rápido pela Anhanguera, porque ela é um tapete. Por outro lado, a Anhanguera é mais cara, tem mais pedágios. Castelo Branco nem tanto. Qual pegar? Independente da sua decisão, você vai ter que comunicar à seguradora qual caminho o caminhoneiro vai fazer. Por quê? Porque a seguradora vai cobrar um valor pelo seguro pela Anhanguera e um valor diferente do seguro pela Castelo Branco. Onde vai ser mais caro? Pela Castelo Branco. Então, beleza. Aí vamos supor que a gente então falou para a seguradora, vai ser pela Anhanguera. Ok. Por alguma razão, o caminhoneiro, quando chegou ali na divisa, não vou pegar a Anhanguera não, vou pela Castelo Branco. Se ocorrer um sinistro com a carga, a seguradora cobre? Não. Então, quer dizer, eu não posso mudar o fluxo porque eu quis mudar o fluxo. Eu tenho que ver se pode o fluxo ser modificado. Então, mas a Castelo Branco, nessa situação, chegaria mais rápido. Porque a Anhanguera estava interditada, porque teve um acidente feio e estava difícil entrar na Anhanguera. Você fez o seguro pela Anhanguera, respeita. A não ser que você crie um aditivo com a seguradora, que numa situação como essa, se eu pegar a Anhanguera, pagando um valorzinho a mais, eu estou coberto. Aí você entra em acordo. Mas o fluxo tem que sempre ser respeitado. Nesse caso, eu falei de fluxo externo. E se a gente definir um fluxo interno? Por exemplo, perceba nessa foto aqui do meio, que esse mini tratorzinho aqui dentro de uma empresa está andando entre 2 faixas amarelas no chão. O que isso significa? Que é o caminho que esse trator percorre. Provavelmente aqui no meio tem faixa de pedestre, tem sinal vermelho, amarelo e verde, tudo dentro da empresa, para gerar segurança para as pessoas que trabalham aqui dentro. De repente esse cara emburra e sai do fluxo. Não pode, tem que seguir aquele caminho. Segunda lei, mínima distância.
que é o segundo principal critério. Se eu vou decidir entre duas rodovias, o primeiro critério é a distância. Só que nesse caso, a Castelo Branco é menor que a Anhanguera, 50 km. Por outro lado, aí você põe o resto na balança. Segurança, tempo, qualidade da estrada, e por aí vai. Mas o primeiro critério que eu tenho que pensar é a mínima distância. Mas eu posso abrir mão desse critério justificando pelos outros. Terceira lei, mínima manipulação. Quanto menos o ser humano colocar a mão, melhor. Porque só ocorre problema quando a gente põe a mão. Um exemplo disso. Nessa foto, vocês estão vendo que o operador está operando a empilhadeira frontal com esse pallet com sacas de cimento. 50 quilos cada saco. Quantas pessoas eu precisaria para transportar esses mesmos sacos de cimento ao mesmo tempo? Um monte. E 50 quilos não é qualquer um que consegue carregar. Com equipamento faz tudo mais rápido, sem chance de acidente. Ou diminuindo bastante a chance de acidente. Então, mínima manipulação. Quarta lei, segurança e satisfação. Aí já começa a ficar complicado. Eu tenho que manter a segurança do processo inteiro, das pessoas, dos materiais, dos equipamentos e deixar todo mundo feliz com isso. Isso já começa a complicar um pouco, mas tem que pensar nisso. Quinta lei, padronização. Mas aí não é a padronização dos princípios que a gente acabou de ver. Aqui é a padronização óbvia. Por exemplo, essas três fotos são da mesma empresa. Nessa foto aqui, a gente tem uma empilhadeira frontal da marca Brasif, movida a gás. Isso aqui é um botijão de gás. Aqui a gente tem uma empilhadeira frontal da marca Caterpillar, movida a bateria. A bateria está aqui dentro. Faz sentido na mesma empresa a gente ter duas empilhadeiras frontais, primeiro, de fabricantes diferentes e de tecnologia diferente? Pô, a manutenção fica muito cara. Seria mais barato eu ter tudo de uma marca só, de uma tecnologia só. Mas aí não depende, não, da função? Depende. Eu estou falando, criando uma possível situação de eu ter comprado duas marcas diferentes sem pensar em situações típicas. Tá? Então é melhor que se padronize. Agora, se há um motivo para isso, aí tudo bem. Né? Sétima lei, flexibilidade. Você tem que fazer com que a logística seja flexível, isso é, que ela possa ser alterada. Então, por exemplo, beleza, a gente definiu que vai pela Anhanguera. Mas vamos colocar um aditivo no contrato com a seguradora, que caso a Anhanguera esteja interrompida por alguma razão, que o motorista possa ir pela Castelo Branco e o seguro cobrir. Mas só numa situação de eventualidade. Você paga um valorzinho a mais e pronto. Flexível. Né? Se você mantém tudo muito rígido, você amarra todo o processo. Sétima lei, máxima utilização do equipamento. Comprar equipamentos como esse, como uma empilhadeira frontal, para você usar uma vez por semana na empresa, eu jogar dinheiro no lixo. São equipamentos caríssimos, de 20 a 40, 50 mil reais uma empilhadeira frontal. Então, assim, é muito caro para você usar pouco. Então, que ela seja utilizada o máximo possível. Oitava lei, máxima utilização da gravidade. Usar a gravidade, além da gravidade, para movimentar materiais, tem várias vantagens. Primeiro, é muito rápido, é a forma mais rápida de movimentar o material e é de graça. Como é que eu uso a lei da gravidade? Por exemplo, essa caneta está armazenada aqui em cima, eu quero que ela venha aqui para baixo. Pronto. Usei a lei da gravidade. Foi rápido e de graça. Então, Wendel, toda vez que eu precisar pegar uma caixa lá em cima na prateleira, sobe um chinesinho do Circo de Soleil lá, rapidinho, e empurra isso daí pro chão? Não, né? Pelo amor de Deus. É usar a lei da gravidade com inteligência. Por exemplo, eu não sei se vocês já perceberam, lá atrás da Feira dos Importados, lá no Circo, atrás exatamente dos locais lá que mexem com som de carro, mas no outro terreno, tem um galpão. O cara compra grãos, soja, milho e tal, e o galpão é alto pra caramba, é um galpão aéreo. O que o cara faz? Ele compra, por exemplo, uma carreta de soja que chega do Rio Grande do Sul e descarrega lá. E ele revende, né, para quem quiser comprar aqui pela região centro-oeste. Quando esse caminhão descarrega os grãos, ele descarrega numa esteira. E essa esteira vai levando para esse armazenamento que fica lá em cima. Quando esse cara revende, ele para o caminhão embaixo de uma comporta, abre a comporta e os grãos caem na caçamba, carregando o caminhão em segundos. Quanto tempo levaria para carregar o caminhão para revenda se os grãos estivessem no chão, com uma pá? Pô, demoraria muito. Pô, ainda mas deve ter sido caríssimo fazer esse galpão aéreo. Foi, muito caro. Mas o custo-benefício com o passar do tempo, economizando mão de obra, acaba compensando. Então, um exemplo de lei da gravidade.
Nona lei, máxima utilização do espaço disponível. Se eu tenho essa sala para armazenar materiais, que eu use o espaço disponível da sala. Se eu mantiver as prateleiras muito apertadas, provavelmente vai ter uma dificuldade de trânsito das pessoas do carrinho de mão ou da empilhadeira frontal. Então, aproveita o espaço, deixa uma coisa mais distante da outra. Aí você vai falar, Wendel, com isso você não está desrespeitando a segunda lei, que é a mínima distância? Estou. Então, qual que é a ideia? Se essa sala é grande demais para as 3 prateleiras que eu vou colocar aqui apenas, então reduza o tamanho da sala, põe uma parede de tijolo no meio, aproveita esse espaço para outra coisa. Ao reduzir o espaço, você está usando ao máximo possível o espaço disponível e respeitando a mínima distância. Então, seria assim, inteligência para o uso adequado do espaço adequado. 10ª lei, ter um método alternativo para tudo. Então, por exemplo, a gente só tem essa empilhadeira frontal, quebrou, não consigo movimentar esses materiais. Qual seria o método alternativo? Ter uma outra empilhadeira dessa guardada, para caso essa quebre, poder usar a outra enquanto essa vai para o conserto? Isso não é inteligente, porque esse equipamento é muito caro. Em quase toda grande cidade do país, tem alguma empresa que aluga esses equipamentos. Então já tem o contato da empresa que aluga, porque se o meu quebrar, enquanto está consertando, eu alugo. Método alternativo. E por fim, consegui fazer um milagre de fazer tudo isso ao menor custo total, o mais barato possível. Aí já é milagre, porque se você pensar de forma efetiva em cada critério desse, vai ficar mais caro. Mas você tem que conseguir reduzir os custos, porque é o objetivo da área de materiais. Então essas são as 11 leis da movimentação de materiais. Cai em prova. Tranquilo? Continuando. Essa parte da matéria agora, para vocês, para quem está assistindo em casa, enfim, eu falo que é uma das coisas mais inúteis que a gente poderia aprender nesse curso de materiais completo. Sistemas de transportadores mais comuns, usados pelas empresas. Por que é inútil? Vários desses sistemas, vocês nunca vão usar na prática profissional de vocês. Nunca. Só que cai em prova. O que eu poderia ter feito? No material que vocês têm aí, tem um nome. Eu não expliquei o que é. No material que vocês vão receber por e-mail, tem o nome e tem a foto. Eu não expliquei o que é. Por quê? Para que eu vou explicar em teoria, para você ficar estudando mais teoria e não lembrar? Se você lembrar da imagem, você lembra o que é. Então, como é que eu estudaria isso em casa? Para quem tem menos familiaridade com aquilo que eu vou explicar agora. Eu pegaria vários papeizinhos e recortaria com o nome dos sistemas e vários papéis imprimindo a foto. Fazer tipo o jogo da memória. Pegar um gabarito que é um slide e fazer o jogo da memória. Com isso você pega rápido. Mas a própria palavra é autoexplicativa. Quais são os sistemas mais comuns? Primeiro sistema comum, esteiras, transportadoras. Esteira até aí todo mundo conhece, principalmente em aeroporto quando você está esperando a bagagem. Qual é o princípio da esteira? Colocar o material numa extremidade, apertar o botão e o material vai lá para outra extremidade. Até aí é fácil. Transportador de rosca, que é essa foto aqui do meio. Percebe que aqui tem um compartimento com uma rosca enorme, que é para transporte de grãos ou líquidos na indústria. Então eu quero que os grãos vá lá para dentro do equipamento. Liga a rosca, ela vai girando e os grãos vão se encaminhando lá para dentro, assim como os líquidos. Transportador de rosca. Transportador magnético. Aí eu não coloquei a foto, porque eu não consegui mais um desenho. Olha só. Para que serve um transportador magnético? Na extração de minério de ferro da natureza, o minério de ferro vem misturado com terra, pedra, bauxita, com vários outros materiais. E eu quero separar o que é minério de ferro. A gente colocaria esse minério de ferro na esteira. Essa esteira aqui embaixo está vindo da direita para a esquerda. Aqui em cima é um ímã gigantesco, com uma esteira também rodando da direita para a esquerda. Quando o minério de ferro entrar na área de magnetização do ímã, o que acontece? Puxa. E o resto fica na esteira. Então esse resto é descartado e o ferro grudou aqui em cima, o minério de ferro. Como essa esteira está em movimento, ele vai grudado, mas ele vai andando grudado na esteira, colado no ímã. Quando sai da área de magnetização do ímã, o ferro cai num outro compartimento. Qual é a utilidade disso para concurso público? Mas cai em prova. Enfim, essa é a utilidade. Transportador magnético. Olha a tua cara nesse momento. Eu queria tirar uma foto para mostrar. Para que isso aí? Para complicar a sua vida. Com tanta coisa para a gente estudar.
Só que aí tem um problema, né? Nosso parafuso de viatura. Quando isso cai em prova, aí eu falo, essa é uma parte da matéria super machista. Porque, não estou generalizando, mas é mais fácil homens terem familiaridade com isso do que mulheres. É isso aí. Entende? Porque dependendo do tipo de empresa que você já trabalhou, do tipo de emprego que você teve, se lá no passado tu já foi peão, como eu fui, você conhece alguma coisa disso daqui. Até agora eu ainda estou com aquele exemplo que você me deu das portas. Qual? Você me deu das portas que é material. Você falou, exemplo, porta, você não vai comprar, você só vai pedir aquele que é. Que você traz na hora. Justin Bieber? Não, Justin Tiger? Justin Bieber, Justin Tiger, Justin Case. Você vai trazer. Eu falei, mas peraí, para que eu vou trazer essas, ou seja, as portas, se tantas coisas tem no finalmente no término do produto, do carro, vou trazer porta. Porta não é Porta término. não, pneu. Pneu não é término. Pneu é término da produção do carro. Toda fábrica de carro, a última coisa que põe é o pneu. Sempre que eu sou mulher, né, que eu tenho esse pensamento. Não, mas não é o fato de ser mulher. Entendeu? Tem muita mulher que conhece linha de produção de Mas fábrica. eu Não é o teu caso. São poucas, professor. Mas é o que eu estou falando. Essa matéria de administração de materiais inteira, de forma geral, é machista. É mais fácil homens terem alguma familiaridade com isso por causa dos tipos de emprego que existem. Né? Só que na hora da prova, imagina, homens e mulheres vão ter que estudar essa mesma matéria. Fazer o quê? E essa matéria, infelizmente, no dia a dia, quem acerta mais questões são os homens, não são as mulheres. Entende? Mas aí, qual é a forma de compensar isso que eu, pelo menos, dentro do que eu me proponho, eu procuro fazer? Com a imagem, tanto homem quanto mulher. Lembrou da imagem, lembrou do que é. Né? Transportador pneumático. Pneumático lembra pulmão, lembra ar. Então, o que é um transportador pneumático? Vocês já andando pelas estradas aí afora de férias, por exemplo, já perceberam essas grandes fazendas em beira de estrada que tem galpões cilíndricos enormes e altos? Ali armazena grão de soja, grão de arroz, grão de feijão, enfim. Como é que a gente tira esses grãos lá de dentro? Não dá para ter uma torneira aqui porque vai entupir. Então, olha só, se anexa esse equipamento, que é tipo um aspirador de pó gigante. Só que ele não aspira o pó, ele aspira o que está dentro do cilindro. E aí o que acontece? Ele aspira de dentro do cilindro e já joga esses grãos na caçamba do caminhão. Então, quer dizer, bem fácil de você desarmazenar e já transportar. Como ele usa sucção ou sopro, ele usa a força do ar, transportador pneumático. Beleza? Isso seria pressurizado, não é pneumático mesmo? O nome técnico mesmo é pneumático. Ela não pode utilizar pressurizado, ar pressurizado. Só se o mercado adota também esse nome e estiver no livro de administração de materiais. Mas essa é a nomenclatura dos livros. Tá? Transportador de rolete livre. Aí você vai falar, isso aqui é uma esteira. Eu vou falar, não, isso aqui é um rolete livre. Parece esteira, só que tem uma diferença. Ela é mecânica, ou perdão, ela é manual, ela não é mecânica. Percebe que aqui são cilindros de alumínio, aonde nas extremidades tem pouco atrito, nas extremidades, então eles ficam soltos. Você já viu isso aqui, sabe aonde? Em aeroporto, no equipamento de raio-x. Quando você passa lá bagagem de mão, é um rolete livre. Aqui, por exemplo, essa foto é dentro dos Correios, aqui em Brasília. Então, por exemplo, coloca a carga aqui, aí os operadores ali vão carimbando, enfim, já separando. Então, por exemplo, vai para Taguatinga, vem para cá, vai para Ceilândia, vem para cá, vai para Planaltina, segue reto. E as pessoas vão empurrando esse material. Isso é um transportador de rolete livre. É como se fosse uma esteira, mas não é automático. Transportador de corrente, como esse aqui de baixo. É uma esteira, só que percebe que é uma esteira com correntes muito grossas. A distância de uma extremidade para outra, que não dá para ter ideia aqui na imagem, é de quase 2 metros. Porque é muito grande, a corrente é muito grossa. Para quê? Isso é para dentro da indústria que vai manipular algo que é muito pesado. Por exemplo, na aviação civil, turbina de avião, começa a ser montada numa esteira dessa. Só que chega um momento que a turbina fica tão pesada, mas tão pesada, que a turbina de um avião comercial chega a pesar 4, 5 toneladas. Então chega um momento que nem a esteira aguenta. Aí o que é feito? Coloca um muque, né, aquele gancho, eu elevo a turbina, giro o muque e aí a turbina fica aqui pendurada do lado da esteira. Como é que ela termina de ser montada?
os operários continuam a montar a turbina com ela parada, sem ela rodar na esteira. Ficou pronto? Esse moon, que geralmente é um carrinho com rodas, e aí você opera esse carrinho até a asa do avião que já está pré-montada. E aí anexa a turbina e prende a turbina. Então, para que serve o transportador de corrente? Para itens muito pesados dentro da indústria, que em algum momento vai ter que sair de cima da corrente. Ponte rolante. Olha essa foto. Percebe que tem hastes de aço interligando o teto de um lado para o outro. Teto de um armazém. Fazendo uma analogia, pegando essa sala de aula, é como se a gente tivesse trilhos beirando o teto, nessa parede e nessa, com essa haste de aço interligando. Para que serve isso? Vamos supor que eu tenho um pallet enorme e pesado, que eu quero levar para o fundo da sala. Só que tem tanta prateleira aqui no meio, que não tem como transportar isso. O que a gente faz? Desce esse anzol, você amarra o pallet nesse anzol e fica pendurado. Aí você aperta o botão, essa haste de aço, pelos trilhos laterais, vai andando até o fim da sala. Chega no fim da sala, aperta o botão, o anzol desce. Ponte rolante. Para que serve isso? Para cair em prova, né? Carrinho, aí todo mundo conhece carrinho de mão, né? Partindo do princípio de você empilhar 4 ou 5 caixas, movido a energia OS, né, orelha seca, empurrando o carrinho, né? Fácil manutenção, enfim, tem suas vantagens. Paleteira, são esses dois aqui de baixo. Percebe? Com esse equipamento a gente encaixa essas hastes metálicas num pallet de madeira e consegue transportar esse pallet do ponto A para o ponto B. Essa azul é uma paleteira térrea, eu não consigo elevar o pallet, só levo de um ponto para o outro. Essa amarela é o mesmo princípio do macaco hidráulico que a gente vai no borracheiro quando vai trocar o pneu do carro. Você bombeia e aí eu consigo elevar esse pallet até a altura de uma prateleira, no máximo. Não vai tão mais alto do que isso. Tá, isso eu preciso guardar naquelas prateleiras super altas que tem no macro, no atacadão, nesses atacadistas do Brasil afora. Aí eu vou usar a empilhadeira frontal, que chega no máximo até quantos metros? 13. Para a hora da prova, 13. Beleza. Continuando. Guindaste, aí todo mundo conhece, da construção civil, né, partindo do princípio de elevar e transportar grandes cargas pesadas, usando como contrapeso o peso do próprio guindaste. Plataforma de carga e descarga, como está nesse desenho. Seria interessante, para facilitar a logística, que a empilhadeira conseguisse entrar no baú do caminhão, para pegar o que tem lá dentro ou levar alguma coisa. Só que o baú do caminhão é mais alto que o chão, então não tem como. Então se acopla essa plataforma e aí a empilhadeira consegue subir no baú do caminhão. Tem muito caminhão que já vem com isso fixo. Você aperta o botão, essa rampinha desce, pronto, a empilhadeira sobe. Um tipo de caminhão que aí todo mundo conhece, caminhão cegonha. Transporte de carros aí nas estradas já vem com essa plataforma colocada. Trator, aí todo mundo conhece da construção civil, que parte do princípio de empurrar materiais. Pedra, areia, entulho, etc. Se existe um trator para empurrar, existe um equipamento que puxa. Qual é? Retroescavadeira. Está vendo como essa matéria é machista? Então olha só, o que é a retroescavadeira? Aqui na realidade é um 2 em 1. A parte da frente é trator, a parte de trás é a retroescavadeira. Então, enquanto o trator empurra, a retroescavadeira puxa. Pá carregadeira, é esse aqui de baixo. Mas eu vou falar, isso aqui é um trator. Eu vou falar, não, isso aqui é uma pá carregadeira. Qual que é a diferença? Aqui é trator. Percebe que se eu elevar essa pá do trator o máximo possível, meu Deus, se eu elevar o máximo possível, a pá vai ficar na altura do teto do trator. A pá carregadeira vai mais alto que o teto do trator. Para quê? Para eu pegar esses materiais que o trator empurrou, a areia, pedra, entulho, e já jogar na caçamba do caminhão. Né? Sem o uso de ser humano para isso, só o operador do equipamento. Guincho. Lembram que antigamente os guinchos para guincharem carros quebrados eram esses? Que o carro ficava pendurado com as duas rodas para cima, somente as duas de trás tocando o chão. Só que isso gerava risco, né, de soltar, risco de acidente, ou vai que as rodas de trás estavam com algum problema, que não poderia rodar. Hoje a gente sabe que os guinchos puxam o carro inteiro para cima da plataforma do caminhão. Mas esse tipo de guincho ainda é utilizado na construção civil, para já elevar cargas menores do que o guindaste.
Para ônibus também. O ônibus também. Aí não tem jeito, né? O ônibus não tem como puxar para inteiro para a plataforma. Aquela do Detran que levanta também, qual é o nome? Cara, o Detran está usando ultimamente até empilhadeira para pegar os carros de lugares estacionados errados. Né? Lá em Águas Claras, virou moda. O Detran vem com a empilhadeira, pega o carro igual um pallet e joga no canto e leva para o depósito. Né? Eu não acho errado, porque essas pessoas que estacionam no local errado estão infringindo a lei. Mas Águas Claras não tem a menor estrutura para alguém estacionar também. Não pensaram naquela cidade para alguém estacionar. E aí, tudo bem, tem que penalizar quem comete a infração. Mas quem comete a infração não comete necessariamente porque quer cometer, porque não tem opção também. Então, quer dizer, tinha que ter um debate entre a administração pública, né, e a segurança pública para entrar no acordo com isso. Mas não criam solução e penalizam o cidadão. Enfim. Deu até combinação. Oi? Deu até combinação. Rimou, né? Fazer uma música. Caminhão Munk. Cara, deu trabalho para achar um caminhão desse para tirar foto para ilustrar. Quando você não está procurando, tem um monte na sua frente. Quando você começa a procurar, você não acha. O caminhão Munk é um mini guindaste que usa a própria plataforma do caminhão para que eu eleve grandes cargas e coloque na plataforma do caminhão para poder transportar. Se acoplado já é fixo aqui no próprio caminhão, no próprio cavalo do caminhão, do chassi. Daí também ele é longo pra caramba, né? Pô, isso aqui vai longe pra caramba. E por fim, caminhão Brooks. Esse talvez a maioria não soubesse o nome, mas que a gente vê todo dia. Caminhão Brooks, Shield, Brooks Field. Oi? Já até utilizei na reforma da minha casa. Todo mundo já usou, mas ninguém sabia o nome, talvez. Caminhão Brooks são esses que transportam caçamba de entulho, né, que uma velocidade muito rápida, parece que não está carregando peso nenhum, carrega rapidamente. Wendel, preciso de verdade saber esses equipamentos, cai mesmo em prova, cai que eu já vou mostrar para vocês. parece matéria de quarta série, né? Mas assim, parece, Campeões aí. né? E da forma que eu ainda coloquei, ficou mais parecendo quarta série ainda, né, com a foto. Mas vem cá, qual é a forma mais fácil de estudar isso aqui? É com a imagem, né? Se você não usar a imagem, só estudar pela teoria caminhão, que é o caminhão, que não sei o que. Vou lá na feira comprar os caminhãozinhos. Compra as miniaturas, briga com seu filho e vai estudando, né?